Yambu Oluguin foi um escritor malino, vencedor do prêmio Renaud em 1968. Foi acusado de plágio e desapareceu depois disso. A obra desta semana questiona o plágio na literatura. O que pode ser considerado plágio? É possível, no meio de tudo que já foi escrito, produzido pela humanidade, em se tratando de literatura, ter uma obra completamente original? E quem pode plagiar? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você o romance A Mais Recôndita Memória dos Homens, do escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr. Mohamed Mbougar Sarr nasceu em 1990 no Senegal, país dominado pela França. Durante muitos anos, esse país foi dominado pela França. Lá no Senegal, ele passou a sua infância e adolescência. Atualmente, ele vive na França, estudou literatura e filosofia lá em Paris. Interrompeu seus estudos para se dedicar exclusivamente à literatura. Escreveu A Mais Recôndita Memória dos Homens, obra que recebeu o prêmio Goncourt, um dos mais importantes da literatura francesa. No Brasil, nós também temos publicado, desse mesmo autor, Homens de Verdade e Terra Silenciada. A Mais Recôndita Memória dos Homens é um livro que aborda de maneira crítica e zombeteira os meandros do mundo literário na vida de um escritor africano. Para compreender a denúncia, a ofensa e o deboche do autor, o leitor precisa entender, conhecer um pouquinho da história do Mali e do Senegal. A história desses dois países se entrelaçam. Não só porque foram colônias francesas, mas porque esses dois países se uniram para vencer os meandros dessa colonização. Quando o autor malino Yambu Oluguin foi acusado de plágio, o Mali estava independente da França há apenas 8 anos. Hoje, no século XXI, Sarr questiona quem é que tem o direito de plagiar. Diante de tudo que já foi escrito, é possível dizer se essa obra foi ou não um plágio? É claro, nós estamos falando de coisas sutis, não daquele plágio que fica evidente. Aí vai ser a cópia. Fayet é um jovem estudante de literatura e escritor que se encantou com a obra de um outro escritor de tempos atrás, chamado Tessé e Lamé, que escreveu uma obra chamada O Labirinto do Inumano. Essa obra foi muito aplaudida na França quando ela foi publicada. E Tessé e Lamé fez de tudo para não se identificar, para não tirar foto sua, para não publicar sua biografia. Ele sabia de uma forma inconsciente que se ele se identificasse, as pessoas não iriam valorizar sua obra. Mas a pressão foi tanta em cima da editora que publicou esse livro, que a editora revelou quem era Tessé e Lamé. Quando o público francês, os leitores franceses e os críticos que elogiaram tanto aquela obra viram que foi escrita por um homem negro, eles começaram a acusar aquele livro de plágio, como se ele tivesse reproduzindo histórias lá do seu país, como se eles entendessem melhor da cultura
do Senegal mais do que o próprio povo senegalês. Aí a editora teve que recolher os livros, reembolsar as pessoas. A editora sofreu um prejuízo muito grande, fechou e Lamé desapareceu. Um dia, Fayet, esse estudante, tem em mãos parte dessa obra e fica curiosíssimo para conhecer esse escritor, saber se ele ainda está vivo, questiona a injustiça que ele sofreu e ele vai travar uma verdadeira busca por esse homem misterioso, quem ele é, e assim por diante. O círculo de amigos de Fayet é composto por escritores, por jovens escritores e estudantes. Eles fazem diversas reflexões sobre o que é ou não original na literatura e se é possível, ante a tudo que já foi produzido na literatura, escrever algo completamente original. Eles concluem que não. E ao mesmo tempo, eles se questionam: quem é que pode, então, plagiar? E qual é a diferença entre plágio, cópia e influência? Apenas uma influência. Eles vão descobrir que quem pode ser influenciado por toda a literatura que foi produzida até agora são aqueles que pertencem à tradição literária, ou seja, aqueles que são considerados donos, fundadores da literatura, aqueles de pele clara, vindos da Europa, os colonizadores. Os demais, não. Nada que eles produzirem serão considerados de fato original. No máximo, será considerado regional. Fayet decide então sair em busca desse autor, Tessé Lamé. Onde ele está? Ele ainda vive? Então ele volta para o seu país de origem, o Senegal, e vai levar o leitor numa viagem, tanto física como assim física. A gente vai passar por diversos países. Ele vai seguir as pistas desse autor por diversos países. Quais países? Ele vai para o Senegal, a França, Buenos Aires, Amsterdã, Dakar, e vai também por lugares no tempo, porque ele vai desenterrar toda a história familiar, todos os antepassados de Lamé. E ele finalmente encontrará Lamé, tá? Não vou te enganar, não. O romance provoca muitas reflexões. Para além da cópia grotesca, o que difere o plágio de uma simples influência? Qual a linha divisória da originalidade, da influência e do plágio? Quem que estabelece essa linha? Quem? Para Sartre, a resposta é evidente. É a cor da pele, porque a literatura é um constante produto de si mesmo, um emaranhado de inspiração. Mas quem tem o poder de avaliar é o branco. O livro, ele é cheio de referências literárias. A mais evidente é Os Detetives Selvagens, do escritor Roberto Bolano, que me despertou o interesse de ler. Eu tenho esse livro há tanto tempo e depois que eu li A Mais Recôndita Memória dos Homens, falei assim, eu vou ler esse livro, Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolano. Não esperem um simples romance de investigação. Não, não é.
E também não espere um romance fácil da gente ler. E é uma coisa muito boa a gente ler autores fora desse eixo europeu, porque a gente foge do esquema que a gente está acostumado a ler, né? Eu ouvi muitas críticas ao livro do Saar e elogios também. Aqui no Brasil a gente vive uma coisa aos extremos, né? Ou se fala muito bem ou se fala muito mal. Não existe um pêndulo ali. Eu achei o livro difícil de ler. Não foi um livro fácil de ler, mesmo porque ele vai e volta, ele aborda assuntos que eu desconheço, que eu tive que pesquisar, até mesmo essas referências literárias eu tive que buscar, né? Então não foi um livro simples da gente ler, não. Mas é interessante que ele traz muitas coisas novas. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!